Olá, família Conexão Inteligente. Mais uma vez, estamos aqui eu e Sérgio pedindo permissão para entrar na sua casa, naquele nosso bate-papo gostoso de todos os sábados. E hoje a gente trouxe um tema muito relevante, que para algumas famílias não dão tanta importância, outras não ligam muito e algumas já estão começando a ficar preocupadas. E nós vamos falar sobre... Sérgio, programa. Nós vamos falar sobre telas, o uso excessivo de telas, sejam TVs, videogames e os próprios celulares. Vocês viram aí, né? A gente fez uma brincadeira, mas hoje em dia as pessoas estão assim. Quem aí na sua casa nunca viu alguém que está num ciclo, ou reuniões de família, ou numa turma de amigos e cada um com o seu telefone? Então, a gente vai conversar com vocês hoje sobre a importância dessa tecnologia para as famílias hoje, né, Sérgio? Não viemos aqui criticar o uso das tecnologias, do aparelho celular, que nos ajudam muito. Viemos aqui orientar você a questão do limite das telas. Isso que vai fazer toda a diferença na casa de vocês. Então, quando a gente ensinar desde pequenininho, não vai acontecer mais o que aconteceu aqui, né? Brincadeiras à parte, vamos trazer para vocês algumas matérias agora, mostrando como que a sociedade realmente está preocupada com o uso de telas. Celular. Unesco alerta sobre o uso de escolas e cita países que proibiram. Conexões não substituem a interação humana. Unesco emite alerta global contra o uso de celulares nas escolas. Prefeitura do Rio proíbe o uso de celular dentro da sala de aula nas escolas municipais. Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para risco de uso de telas por crianças. Os países europeus que estão banindo celulares em sala de aula. Comissão aprova alerta em produtos sobre o uso prolongado de computador e celular pelas crianças. Menino de 13 anos confessa que matou a mãe e o irmão porque foi proibido de usar celular. Criança viciada em games ameaça pai com cutelo após ter o celular confiscado. Mãe e filha de 15 anos entram em luta corporal por causa de celular. Então a gente mostrou aí para vocês alguns dos noticiários sobre as telas. Pois é, você vê que principalmente crianças e adolescentes têm que ter muito cuidado com esse uso desenfreado que hoje em dia tem as telas. E a gente tem uma pergunta para fazer para vocês. Aí na sua casa, quando é que o seu filho, a sua filha, ganhou o primeiro celular? É uma boa pergunta, né? E se os seus filhos não tiverem celular ou tablets, a partir de que idade você deixou ele usar o seu celular? O que é muito pior. Usar o celular dos pais com conteúdo que os adultos acessam é uma desvantagem muito grande para as crianças. Quando a criança ela tem... Vocês já viram vários vídeos na internet, né, Sérgio? Mostrando crianças viciadas em telas e a questão do nervosismo quando se é tirado delas. Tanto que essa notícia aí em cima, vocês devem lembrar dessa notícia, de um menino, que os pais viram que ele estava usando demais o celular, já chegou num limite do limite, e foram tentar controlar esse tempo de uso e aconteceu essa catástrofe. Então não é demonizar o uso do celular, e sim orientar vocês a limitar o uso das telas. Mas você já pensou um filho correr atrás de um pai com um cutelo, né? Aquela faca que o açougueiro usa para cortar os ossos, correr atrás de um pai para tentar fazer o quê? Imagina a dependência desse menino de telas. É disso que a gente vai falar. E tem foi estipulado alguns limites para as idades, né? De 0 a 2 anos, de 2 a 6 anos e acima de 2 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela indica que até 2 anos não se pegue em celular, não se tenha acesso a celulares. Ela fala também que entre 2 a 5 anos, até 1 hora pode ser usado. E acima de 10 anos, usar de 2 a 3 horas. A Academia Americana de Pediatria, ela fala que até 2 anos é unânime, nada de telas, depois usar em curtos períodos e depois dos 6 anos se usa num tempo maior, mas sempre com supervisão dos pais. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala que até 1 ano não é recomendado, a partir de 1 ano pode ser usado de meia até 1 hora
E 2 anos, ela pode ser usada o mínimo possível também. E de 3 a 4 anos, um tempo que não ultrapasse 1 hora, mas sempre com supervisão. E a gente pode também perceber, assim, tem algumas variações, né, Sérgio? Das Sim. idades e do tempo de tela. Cada uma das organizações, ela varia um pouquinho. E a gente também tem nossa dica aqui para dar, que a gente vai dar daqui a pouco. Qual o tempo ideal de telas? Tá? E tem diversos países, a gente vai ver diversos países que já proibiram o uso de telas. Ou determinaram horários, ou baniram completamente das escolas e de alguns horários onde as crianças não deveriam estar tendo acesso a telas. Vocês vão ver aí, são diversos países. México, Holanda, Portugal, Espanha, o Canadá, França, Guiné. Então, são vários países que já estão proibindo o uso de telas nas escolas. Aqui também começou no Brasil, né, Sérgio? A gente viu a reportagem falando do Rio de Janeiro. Sim, o Rio de Janeiro já proibiu o uso do celular nas escolas, o que é muito bom, tem muito tempo que a gente pede. Desde a pandemia, quando nós notamos um uso desenfreado de telas em certo momento, porque era importante a adaptação com os lockdowns, as rotinas de confinamento. Mas depois disso, muitos pais não conseguiram tirar esse uso desenfreado dos filhos. E a gente tem uma novidade muito grande para falar para vocês. Nos Estados Unidos, no Vale do Silício, a região onde se concentra a maior parte de tecnologia, pasme, tem escolas onde é permanentemente proibido até os 12 anos o uso de telas. Olha só que interessante. E você sabe o que é que os pais desses alunos fazem no dia a dia? Eles trabalham com tecnologia, com essa tecnologia que você está acessando agora aí da sua casa. E aí a gente tem um exemplo aqui para ficar assim categórico. Bill Gates, você vai ver numa foto com os filhos aí, o Bill Gates, ele simplesmente, até os 14 anos, ele restringiu o máximo possível o celular. Os filhos não tinham acesso ao próprio celular. Então, assim, o inventor da Microsoft, o fundador, que trabalha com alta tecnologia, ele veda esse acesso aos filhos, porque será? O que é que esse pessoal que constrói a tecnologia para nós está fazendo que a gente não está fazendo? Eu vou mostrar na próxima imagem como é que funciona o cérebro de uma pessoa que está mexendo com o celular. Eu vou tentar usar nessa próxima figura que você vai ver, descrever de uma forma simples como que funciona o cérebro quando você está tendo acesso ao celular. O que que acontece? A gente, desde do tempo das cavernas do ser humano, aprendendo a mexer com fogo, a gente tinha que caçar animais. Então, de dia, a gente acordava, deveria acordar disposto para a gente enfrentar essa luta do dia a dia. E nessa caçada, nosso cérebro era ativado através de neurotransmissores como o cortisol, a adrenalina. E quando era de noite, que ia baixando, que o homem já estava na caverna ou nas construções rudimentares do início da nossa história, eles tinham total acesso à escuridão. Engraçado, circuito circadiano é aquilo que regula nosso sono, para a gente dormir bem, para a gente ativar nosso organismo no momento certo, quando a gente acorda. E aí, quando você tem acesso a telas, como você vê nessa figura, e você tem acesso ao games, o que é que acontece? Principalmente à noite, quando você está jogando, se você deixa seus filhos terem acesso a muita tela e a muito videogame, o que é que acontece? O organismo que foi selecionado desde os tempos pré-históricos, ele não entende direito o que é que está acontecendo agora. Então, um menino pega um videogame, vai lutar, vai pegar um jogo de muita ação. O que é que ele está fazendo? Ele está ativando a dopamina nele. Esse circuito que gera dopamina, que é um neurotransmissor que nos dá uma sensação muito boa de satisfação, de dever cumprido, de vitória. O que é que acontece? O organismo vai ficando, se tem esse game à noite, o tempo todinho,
o organismo vai ficando viciado em dopamina. E pasme, a dopamina é a mesma substância liberada, é o mesmo circuito no cérebro que é ativado quando você está usando drogas. E como você pode ver nessa figura aí, como o cérebro reage ao contato celular, o que é que você vê? Na área 1, você vê o circuito da dopamina sendo liberado, a dopamina, esse neurotransmissor sendo liberado. E aí no 2, no momento 2, você já vê o quê? No núcleo accumbens, liberado a sensação de prazer. E no 3, você vê o quê? A dopamina indo para o córtex pré-frontal e você já vê a questão da impulsividade sendo ocasionada. Então, esse circuito, quando você está usando o celular em excesso ou está utilizando principalmente os games, você vai fazendo a criança ou adolescente ficar cada dia mais viciado em dopamina. E o que é que isso causa? É importante falar também, Sérgio, eu quero voltar só um pouquinho lá nas escolas, né, onde em alguns países já se proíbe o uso do celular nas escolas, e aqui no Brasil está começando a acontecer também este movimento, começou no Rio de Janeiro. O porquê de não usar tela, se a tecnologia ajuda tanto, né? Vocês devem estar se perguntando assim, mas Elisa, não ajuda tanto? As escolas estão percebendo que as conexões entre os colegas, as amizades, aquele esperar a hora do recreio para correr, brincar, interagir, conversar, não está mais acontecendo. Não está acontecendo mais. E aí o que acontece? Cada um fica no seu celular, no seu tablet e vai criando-se uma dependência, né, da tecnologia e vai deixando-se de aprender a convivência ao seu redor. Está acabando a empatia, né, Sérgio? Está acabando a conexão com o outro, então você não percebe mais o outro. E as crianças e os adolescentes estão tendo uma dificuldade de perceber quando ele é querido, perceber o que ele precisa mudar. Então é importante falar que as escolas estão tomando umas atitudes muito assertivas, né? Escola é lugar de interagir, de olhar para o outro, de respeitar e ter empatia. Então isso é muito importante. E desse exemplo que o Sérgio deu agora, mostrando eu adorei essa figura, a gente entende, e já é estudado e comprovado, que o cérebro do adolescente, ele já é impulsivo por natureza. Ele testa todos os limites, né, Sérgio? Sim. Então você percebe que não é questão de adolescente rebelde. Ele vai testando os limites para entender até como é que funciona, como é que o cérebro dele ele precisa disso. Ele precisa de dopamina, mas na dosagem certa. É super importante dopamina. Mas quando ocorre em excesso, ele muda o sono, a frequência de sono, fica mais irritadiço, fica mais desconexo. Afinal, o nome do nosso programa é Conexão Inteligente, porque a gente quer levar a você, a sua família, uma maneira de você se conectar de forma inteligente. E a própria OMS hoje já tem o CID falando sobre essa questão, né? É considerado hoje... A Organização Mundial da Saúde, ela colocou no CID, que é aquele Código Internacional de Doenças que todo médico usa, um código CID-11, que é o quê? Vício em jogos eletrônicos. Eles chamam de Game Disorder. Isso aqui, então, para chegar ao extremo de estar dentro de um documento, um código internacional de doenças, imagina a gravidade. Muitos adolescentes viram noite jogando, né, Sérgio? Sim. Ou no celular, ou videogame. E aí, muitas vezes, algumas famílias podem se perguntar, não, mas será que isso acontece? E uma grande maioria das famílias vai falar, nossa, aqui em casa está dessa forma. A gente também ouve, meu filho tira boas notas. Então, assim, o game não está prejudicando. Será que não? Se ele tira uma nota 7 ou 8, ele não poderia tirar uma nota maior? Mas e se ele tira 10 ou 9? Não quer dizer que ele não está sendo prejudicado? Com certeza também está. Se seu filho tem o potencial de tirar uma nota excelente, imagina se ele estivesse com todo o seu organismo em harmonia. Isso é possível? Até porque os pais eles querem muito nota. E nota não fala o que o aluno é, não fala sobre inteligência. A gente sempre fala isso, né? Então, se o aluno tirar um 10, eu vou deixar ele virar à noite. Ele está jogando e está tudo bem, está jogando 3, 4 horas e está tirando nota boa, ok. Não está ok. Porque isso vai levar a sérias consequências. Ele vai começar a ser ansioso, ele não vai conseguir, como é que se diz? Ele não vai conseguir, tem uma palavrinha,
regular os seus sentimentos, regular as suas emoções. Então, a questão do videogame não é só, não está atrapalhando a escola, está atrapalhando o desenvolvimento do seu filho. Quando ele não dorme direito, até no crescimento físico, né, Sérgio? E a conexão em família. Outro dia faltou energia no Brasil e foi geral. E por coincidência eu havia sido convidado como um dos pais da escola que uma filha minha estuda para dar uma palestra. E com outros pais lá, falar sobre o Dia dos Pais e a emoção de ser pai. E eu fiz uma pergunta. Tinha sido no dia anterior que tinha tido esse último apagão no Brasil. E eu perguntei o que é que eles fizeram nos horários que estavam sem energia. Pasme, 80% falaram que dormiram. 10% falaram que fizeram algum tipo de esporte, alguma atividade, saíram para caminhar. E aí 5% a gente tem que foi fazer leituras, foi fazer alguma coisa interessante, complementar. E assim, mais 5% no ócio completo, não conseguiram nem dormir. Então assim, a nossa juventude, ela não sabe mais o que fazer quando ela não está em contato com os eletrônicos. E a nossa fisiologia, ela necessita de um período de ócio, né? O nosso organismo, ele não foi criado para estar 24 horas funcionando. Então imagina você, o seu filho vira à noite no celular, ele vira à noite jogando videogame, o tanto que ele está sendo prejudicado. E aí, vocês sabem quem é essa menina? A Alice? Fala um pouquinho dela aí, amor. A Alice virou um fenômeno, né? Porque um bebê, a partir de 8 meses, falando palavras dificílimas. Eu acredito que você na sua casa já deve ter visto essa mocinha falando palavras que crianças, que bebezinhos de 8 meses não falam. E a mãe, ela vem falar e contar como é que se deu essa proeza, né? Da Alice falar palavras tão complexas, da Alice ter uma desenvoltura no seu intelecto como poucas crianças, como poucos bebês têm. Então, é uma educação voltada e conectada de uma forma muito inteligente com os filhos. Agora ela já tem uma segunda filha, a Júlia, que completou 7 ou foi 8 meses, e ela está também continuando a educação que ela deu para a Alice. A Alice é uma menina muito inteligente e ela, desde quando nasceu, os pais se conectam com ela de forma verdadeira. Eles usam muito a criatividade, eles usam muito a imaginação, eles estimulam a imaginação. Mas não é também aquela questão de manter a criança ocupada o tempo todo. Porque quando a gente fala de estimular, muitos pais acreditam que você tem que começar desde muito pequeno. E aí o bebê completa 3 meses e já entrou na aula de natação, já entrou na aula de artes, já entrou na... Então ele não tem tempo de realmente estar trabalhando a criatividade. Pois é, Alice é um fenômeno, mas é um fenômeno que pode acontecer na sua casa. Você que tem um filho muito novo aí, não tem mistério nenhum na Alice. E tem, porque os pais decidiram criar ela de uma forma totalmente diferente do que a gente vê os pais atualmente criando. A Alice não teve praticamente acesso a telas. Ela pegava o lúdico, ia brincar com uma série de materiais, as massinhas, os desenhos, livros de história, ouvia histórias, muitas histórias, gibis, livros fáceis de entender. Então a Alice, ela teve acesso a um tipo de educação inicial que hoje a gente não vê muito. Os pais colocam os filhos logo de cara, bebês com celular. A gente tem muitas vezes visto imagens terríveis de crianças sonhando, e essas crianças sonhando passando telas. É impressionante, eu não sei se você já viu esse vídeo, mas as crianças ficam olhando telas. Né? É importante falar, Sérgio Murilo, que às vezes os pais pensam assim, Elisa, mas eu estou usando jogos educativos, né? Não, meu bebê tem 1 ano, então eu estou dando jogos educativos, ele está aprendendo. Nada substitui o que ele vive na vida real. E isso já está comprovado em alguns artigos. A vida real, a alfabetização da criança, ela não se dá através de telas. A criatividade, ela não vai ser estimulada através de telas. Então, existe aí toda uma indústria que ela quer vender. Então, tem muita coisa por trás desse uso de telas. E são pensados de forma bem particular de como viciar cada um dos seres humanos, começando pelo bebezinho. E a gente vai para o próximo bloco? A gente vai falar no segundo bloco justamente como é que essa indústria ela se faz, e vai mostrar também exemplos de como fazer
o certo e seu filho ter um ótimo desempenho na vida, seja na escola, seja em casa, em todos os lugares. Muito obrigado. A gente volta já já, fica aí. Olá, e já estamos de volta, Sérgio e Elisa, na casa de cada um de vocês. E se você tem um vizinho, um parente, um amigo, um familiar que não está assistindo, chama agora para eles entenderem um pouquinho mais sobre o uso dessa tecnologia que nos ajuda e pode nos atrapalhar também. E gostaria, antes de continuar o nosso bloco, pedir para você seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, Conexão Inteligente, no Instagram, Conexão Inteligente. Lá na nossa página do Instagram tem um linkzinho, se você quiser falar através de qualquer e-mail, WhatsApp, no YouTube, tem lá, você clica e consegue falar com a gente. Mandar sugestão, críticas e até temas que a gente possa vir trazer para vocês. E no Instagram é @conexão, aí tem um underline, que é aquele tracinho por baixo, inteligente. Exatamente, a gente conta com cada um de vocês. E agora a gente vai para falar mais um pouquinho da Alice, mostrar um vídeo da mãe explicando como é que ela educou a Alice sem telas. A Alice tem 2 anos e meio agora. Ela ficou muito conhecida no Brasil inteiro e em alguns lugares do mundo também, por causa de alguns vídeos que viralizaram na internet dela. O mais famoso deles, os 2 mais famosos, são dela falando palavras difíceis. A gente acabou optando por não inserir telas na rotina da Alice pelo tempo que a gente conseguisse. E aí o que aconteceu é que quando ela completou 2 anos, a gente não viu necessidade de inserir telas na rotina dela, porque a gente acha até mais fácil lidar com uma coisa que ela nem conhece ainda. Aquele tapa-fúrdio. Tapa-fúrdio? Acho que ela tem essa predisposição para falar palavras difíceis até, mas ela tem um ambiente muito favorável também, porque ela tem seres humanos conversando com ela o dia inteiro. Quanto a gente puder retardar isso ou esperar, eu acho que mais benéfico é. E aí, Uau. vocês gostaram do vídeo, Uau. né? Então é possível, né, Sérgio, criar nossos filhos sem telas até determinada idade, né? A Alice é um fenômeno, chama a atenção de todo mundo e um exemplo a ser seguido. É lógico que cada situação familiar exige determinadas necessidades. Sim. Inclusive, a gente vai falar isso num programa, a rede de apoio. Mas é importante você verificar que a mãe sempre conversou muito com a filha. E aí, assim, tem muitos de nós, talvez, que não consigam nem falar uma proparoxítona, ou estapafúrdio, ou otorrinolaringologista. E a Alice consegue. É um fenômeno. Mas seu filho também pode virar esse fenômeno. O que é que você precisa fazer? A gente, quando dá cursos de noivos na nossa igreja, uma das coisas que a gente mais pede aos pais que estão começando uma vida a 2 é para falarem com seus filhos desde a barriga da mamãe. Desde a barriga é importante você conversar. A gente ainda vai contar histórias aqui de como a gente fez, mas não hoje. O importante é você ter em mente que seu filho, por mais consciência que ele não tenha, quando é pequenininho, você está trocando uma fralda, converse com ele, como se ele fosse gente grande. Converse tudo que você está fazendo, fale com ele. Quanto mais você se conectar a seu filho, mais os resultados parecidos com a da Alice vão estar. Os pais precisam contar histórias para os seus filhos. Os pais precisam viver cada momento um pouco mais longe das telas, né? Hoje está todo mundo longe de tela, então assim, o hábito dos seus filhos lerem, gente, como é importante isso. Seus filhos lerem é muito importante, porque você vai criar cenários, você vai criar imagens que não estão prontas, como acontece no caso dos games e das telas. Todas as imagens já estão prontas. Então, assim, o cérebro de seu filho, ele é muito pouco ativado. Vamos pensar assim, vou dar um exemplo aqui. Você pensa numa casa, onde você só usa dessa casa a sala e a cozinha. E você dorme nessa própria sala. Mas só que na casa tem quartos, na casa tem outras salas, na casa tem um quintal com um pomar lindo, uma mangueira, outras frutas também, que você pode subir, fazer um balanço, correr. Quantos de nós da década de 80 e 90 não tivemos a oportunidade de brincar disso? Na minha casa tinha um quintal grande, eu fazia castelo e brincava com os meus irmãos.
a gente fazia uma casa de tábuas de resto de construção e brincávamos. Então você imagina todo um cenário que não precisa, independente do nível social, você brinca com pedras, você brinca com galhos, você brinca com o resto de madeira, você cria todo um universo e sua mente explode naquilo que é chamado de neuroplasticidade. Para você ter uma ideia, imagine uma árvore. A mente de uma criança é uma árvore grande e com várias ramificações, que são as conexões neuronais. Quanto menos você usa essas conexões, e as telas fazem isso, porque você não cria cenários, você não imagina histórias, você vai fazendo o que é chamado de poda neural. A poda neural ela já acontece automaticamente, a gente, desde a infância até a idade adulta, já sofre essas podas naturalmente. Mas só quando a criança é colocada frente a telas em excesso, a games demais, ela começa a se desinteressar até por ler. Ela não consegue ler. Por quê? Porque a dopamina gerada na leitura, ela é acessada de forma mais lenta. E a criança, desde de uma idade muito nova, ao contato dessa luz azul que faz tão mal, a criança começa a se desinteressar por todas essas coisas. A gente vai mostrar um vídeo agora que mostra como é que um neurônio tentando se conectar ao outro, nessa neuroplasticidade, nessa capacidade do cérebro se adaptar a todos os estímulos que são lançados para a gente. Então nós vamos ver um vídeo interessante de um neurônio procurando se conectar ao outro para fazer sua sinapse e assim se comunicar. Olha só que fantástico, o cérebro procurando, através da neuroplasticidade, conectar seus neurônios através de novos hábitos. E isso ocorre quando você dá à criança a oportunidade dela criar cenários, dela estar participando de uma maneira muito legal, do seu dia a dia, brincar, ir para parques, ir para, no caso de prédios, descer, brincar embaixo no condomínio, não ficar só dentro de um quarto jogando games. O uso exagerado de celulares, eu vou contar uma pequena história, hoje é muito latente nas escolas, se faz muito isso aí. As escolas, a maioria delas não proíbe o uso dos celulares. E tem uma história interessante para contar para vocês. O que é que acontece? Determinada aluna foi pega em sala brincando com o celular, usando. O que é que a professora fez? Proibiu e por essa aluna já estar fazendo isso muitas vezes, ela reteve o celular da aluna. Foi confiscado. O celular foi confiscado e foi levado para a diretoria para o pai ou a mãe depois irem buscar. Sim. Aí passou, era mais ou menos uma quinta ou sexta-feira, e passou o final de semana, e esse celular ficou retido e a aluna deveria trazer um dos pais. O que é que acontece? Quando é segunda-feira, logo pela manhã, a aluna chega super feliz. Por quê? Porque havia ganhado um celular de última geração. Ou seja, os pais desconectados que estão, desatentos, em vez de se preocuparem o que havia acontecido com o celular da filha na escola, independente da história que tenha sido contada, o que é que eles fizeram? Deram um celular de última geração. E a gente escuta muito, eu dei porque eu posso. Eu trabalhei muito, eu tenho um nível de social muito bom, e eu trabalho demais, e é assim que eu dou para minha filha. Se eu posso dar, eu vou dar um último celular. Só que a consequência disso, gente, que mensagem vocês acham que foi passada? Que mensagem que foi passada? E essa questão de, eu tenho condição, eu posso dar um celular, eu vou dar o celular que eu quero. Você perdeu várias oportunidades de ensinar ao seu filho valores, o tempo de espera, porque se tem uma criança com 8 anos de idade, ela ganha um iPhone último tipo, o que ela está aprendendo? Ela está aprendendo que ela não passou por fases, né? Ela já está com o celular último tipo, com 8 anos. O que ela vai esperar com 10 anos? Nada menos do que isso. Então, o tempo da espera.
que nós vamos falar em programas próximos a importância de saber esperar. Como o mundo hoje é imediatista. Antigamente, é muito engraçado que a gente assistia desenhos, sessão da tarde, né? E a gente esperava na outra semana para assistir de novo, ou outro dia. As crianças, o que acontece hoje? Elas entram no YouTube, até um comercial que passa, um anúncio que passa, elas já começam a ficar irritadas. Isso não acontece só com crianças maiores, com as pequenas também. Já começa a irritação. O que essas crianças estão aprendendo? O que essa menina aprendeu? O que ela aprendeu com o erro de estar usando um celular dentro de sala de aula, desrespeitando o professor, os colegas e deixando de aprender o conteúdo? Então, você pode dar, ok, eu sempre falo, cada família é uma família, né? Você vai fazer o que você acha melhor para os seus filhos. Mas o que você está deixando de ensinar para os seus filhos? Né, Sérgio? E a conta chega, viu? Aquele menino birrento que quando você levava ao supermercado, caía no chão aos gritos e você ficava envergonhado sem saber o que fazer, é aquele pré-adolescente que fica o tempo todo dizendo: mamãe, meu celular é ruim, o celular de meus coleguinhas é bem melhor. Ou então, eu não tenho celular, todo mundo tem. E aí? E aí? Isso aconteceu na nossa casa também. Né? Vocês já sabem, nós temos 2 filhas, uma de 19 anos que está no 4º período de medicina na UFMA e a Beatriz de 14 anos que faz o 9º ano. E já aconteceram essas perguntas na nossa casa. Poxa mãe, mas todo mundo tem celular. Ou então, a caçula já tem celular desde os 10 anos, a Júlia também. Nós decidimos, como eu falei anteriormente, cada família vai decidir o que é melhor para os seus filhos. O importante é que você entenda fazer uma conexão inteligente, ter uma responsabilidade com a educação dos seus filhos. Nós, Sérgio e Elisa, decidimos dar o telefone celular com 10 anos. A Júlia, que é a mais velha, ganhou com 10 anos, a Bia agora tem 14. E ela já chegou lá em casa. Ô mãe, eu queria um iPhone, as minhas colegas têm iPhone e eu ainda não tenho, que a gente usa uma outra marca, né? Samsung, então. E a gente fala, não, cada coisa tem o seu tempo. Eu estou ensinando para minha filha que ela não precisa se comparar. Eu estou explicando para minha filha e mostrando para ela, através de atitudes, como que ela consegue lidar com essa vontade do imediatismo. Então você ensina várias coisas, não é só, a mamãe não pode dar o celular, ou eu posso dar o celular. Vai muito além disso, vai muito além do material. Então, na nossa casa a gente decidiu fazer dessa forma. A gente deu a partir dos 10 anos de idade. Mas não foi livre demanda, como falam, né? Não foi livre acesso, não foi tempo indeterminado, pode usar quando quiser. A gente tem um lema lá em casa, primeiro as obrigações, depois vem a diversão. Isso inclui atividades da casa, que com ou sem empregada elas têm as atividades delas, isso é responsabilidade com o meio, é se sentir pertencente à família e isso gera valores que vocês não têm ideia. Elas têm as atividades da escola, da faculdade, a Júlia já é grande, então ela já faz as coisas da maneira, ela já sabe administrar bem o tempo dela, né? Dizem que 19 anos é adulto, né? Mas para pai e mãe, não. Para pai e mãe vai continuar ali embaixo, né? A gente cuidando e acompanhando sempre. Então, tem as atividades da casa, tem as atividades da escola, aí sim tem a questão de uso de tecnologia, de assistir séries, né, Sérgio? Sim. Então, mas não é, terminei tudo às 2 da tarde, vou ficar até às 10 da noite assistindo, é assim? Lá em casa é tudo muito combinado. A gente senta com elas no que a gente chama mesa redonda. A gente vai explicar isso aí, como é que funciona para vocês mais para frente. Mas desde pequenininha, a gente procurou fazer com que nossas filhas tivessem estímulos que não fossem só o de tela. Então, quando elas iam dormir, eu levava elas para dormir, o pai precisa participar muito e ajudar a mãe. Eu não gosto muito nem desse termo ajudar, mas vamos lá usar o que se fala, né? Ajudar. Então, eu levava elas para o quarto, antes de rezarem. A religião é uma coisa importante a se fazer, independente da sua religião, introduza seus filhos a espiritualidade. A espiritualidade é muito importante. Tem um lugar dentro da gente que está reservado à espiritualidade. Quando a gente não preenche esse lugar com a espiritualidade, outras coisas vão preencher esse lugar. Então, como é que a gente fazia? Eu levava elas para o quarto e tinha um livro chamado Bíblia para Crianças. E eu lia as histórias da Bíblia para elas.
E também eu contava outras histórias, a gente inventava várias histórias. E antes delas dormirem, eu lembro elas muito pequenas, eu pedi, olha gente, nós vamos fazer uma história de princesas. Agora vocês precisam me dizer como é que vai ser a história. E elas me diziam, papai, vai ter 2 princesas na história. Eu digo, como é que a princesa está vestida, pai? Ela está vestida um vestido azul lindo, o cabelo dela está preso. E o cabelo dela é que cor? O cabelo dela é castanho, o cabelo é loiro, ruivo. Cada vez elas criavam uma história. Gente, agora você imagina o que estava acontecendo na mente dessas crianças, do cérebro funcionar, criando cenários, criando histórias. E a gente criava os vilões. E cada princesa tinha um bichinho. Então como é que era esse bichinho? Então a mente delas era trabalhada num exercício natural para elas fazerem as conexões importantes. E o resultado disso? É lógico que a gente não pode basear só em nota. E nossas filhas são muito mais do que o resultado delas na escola. Mas nós tivemos em alguns semestres na escola que os 2 melhores desempenhos escolares da escola, uma escola de mais de 1000 alunos, eram justamente de nossas filhas. E as pessoas dizem que a gente tem sorte, a gente quer passar essa sorte para você, a gente quer passar essa sorte para todos vocês que estão nos vendo aí, chame mais alguém para cá, porque é muito interessante toda essa história que a gente fez. E é importante pontuar também, estamos no finalzinho do nosso segundo bloco, que além do Sérgio estar ativando todos esses neurotransmissores, essa plasticidade neural das meninas, a conexão do pai e filho. A conexão. Então, eu tenho certeza que elas, até quando estiverem bem velhinhas, elas vão lembrar das histórias contadas pelo pai, das noites que o pai ia rezar com elas e contar histórias. É uma lembrança que eu tenho viva dentro de mim. Toda noite, o meu pai ia rezar comigo no quarto, comigo e minha irmã. Que eu tenho uma irmã gêmea, né? Para quem não sabe, acho que a maioria já sabe. Então, é uma lembrança muito viva que eu tenho das orações que meu pai fazia, da bênção que ele me dava. Então, o Sérgio, além de estimular o QI, vem o que é o quociente emocional, e o espiritual, que faz toda a diferença, né? O Viktor Frankl, ele fala da questão noodinâmica. A noodinâmica, ela é essa parte espiritual do ser humano. E ele fala com muita propriedade na logoterapia, e é encantador e apaixonante o quanto o ser humano, ele precisa desse espiritual. Eu não sei qual é a sua religião, qual é a sua crença, mas a espiritualidade, ela é uma necessidade do ser humano. E a gente trabalhou isso com as meninas. Então, olha o valor, não só intelectual. Não pensem que a gente está querendo que vocês criem filhos gênios. Se for, ótimo, mas é um conjunto. É o emocional, o intelectual, o espiritual e o físico. Então, a gente vai agora para o intervalo, rapidinho, e a gente já volta. A gente já volta. Espere um pouco. Olá, família Conexão Inteligente, estamos de volta, nosso terceiro e último bloco. E aí, estão gostando? Como é que tá aí como é que está sendo os comentários dos filhos a respeito do uso de telas? Porque é muito engraçado que as crianças já ficam com medo, né, quando vai se falar de tela. Não é proibição, gente, é como utilizar, é como dar limites. E falando em limites... Eu quero dar uma dica antes disso. Se você está pensando em tirar telas, se você acha que seu filho está usando demais, seja o game, seja o celular, seja ficar o dia todinho na frente da televisão, tenha um pouco de calma, isso não pode ser feito de uma vez, tá? Tem uma sequência, Elisa vai falar um pouco mais sobre como é que a gente faz esse controle de uso de telas e na sequência a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí vocês devem estar se perguntando, né, Elisa, Sérgio, vocês falaram que tem que ser supervisionado. Eu não passo o dia em casa. Como é que eu vou supervisionar o uso do celular do meu filho? Né? E aí existem vários aplicativos. Eu não estou falando que tecnologia é maravilhosa. Eu adoro tecnologia. A gente só tem que saber usar e não deixar que ela use a gente. Então tem vários aplicativos que vão auxiliar os pais nesse controle do uso do celular. Então são aplicativos que os pais baixam no telefone do filho, baixam no seu telefone e você vai colocar limite de tempo, você vai bloquear aqueles aplicativos que não são para a faixa etária do seu filho, você vai bloquear o YouTube que você não quer que seu filho acesse. A gente entende e sabe
o que os filhos podem encontrar dentro da internet. Não é só a questão do prejuízo intelectual. Pode acontecer de acesso a conteúdos que não são para a idade deles, né, Sérgio? São conteúdos que eles vão encontrar com muita facilidade. A gente não entrou nem no mérito do que está sendo visto, né? Por enquanto é só o uso, independente do que está sendo visto, que já é muito prejudicial. Então, tem esses aplicativos que eles vão te ajudar a administrar o tempo, vão te ajudar a administrar vocês vão conseguir bloquear aquilo que não é para a faixa etária dos seus filhos. E vocês sabiam que faixa etária hoje está muito relativo. Exemplo, tem alguns filmes com uma faixa etária de 12 anos, que eu assisto a maioria dos filmes, principalmente os que estão no cinema, para poder orientar os pais que eu atendo. Então, eu tenho que assistir antes. Então, muitos filmes com faixa etária de 12 anos não são para crianças de 12 anos. E de 14. 14 anos tem filme nesses streamings aí da vida que nem adulto deveria assistir. Então, está meio relativo essa questão de faixa etária. Então, fica a cargo do pai e da mãe decidir o que vai liberar ou não para os seus filhos. O bom é acompanhar. O bom é acompanhar. Combinar, assistir junto. Então, um deles que a gente selecionou para trazer para vocês, inclusive, nós estamos abrindo um curso só para explicar como funciona e como você faz essa transição de instalar esse aplicativo, como que seu filho vai reagir, porque eles não reagem muito bem, né? E aí, mas Elisa, eles vão usar até que idade? Depende da maturidade do seu filho. Não tem uma idade certa, né? Cada criança e adolescente tem um desenvolvimento diferente. Então, o Family Link... sobre o nosso curso. Lá no nosso link, no Conexão_Inteligente, vai ter um formulário de uma pré-inscrição. A gente vai estar divulgando quando que vai ter o curso, então você já faz a sua pré-inscrição, garanta a sua vaga. Muitas pessoas pediram e a gente resolveu fazer esse curso para vocês. Não é só o uso mecânico do Family Link, que é inclusive gratuito, tá, o aplicativo. É como você vai fazer essa transição com seu filho. E o que o Family Link oferece? Você coloca o horário do telefone ligar e o telefone bloquear, ou seja, é indicado que as crianças e adolescentes não usem tecnologia, telas ou assistam TV 2 horas antes de dormir. É o ideal. Cada casa é um caso, né? Então, você consegue programar o telefone do seu filho, tudo através do seu telefone. Para ele, exemplo, bloquear às 6 horas da tarde. Ele não vai conseguir fazer nada para que desbloqueie esse telefone. Só se você der a sua senha para ele. E isso você não vai fazer, né? Que você já está usando isso para ajudá-lo a controlar o tempo. Então, você estipula 1 hora de telefone por dia ou 2. Você vai bloquear os aplicativos que ele não pode baixar, os canais da internet que ele não pode assistir. E você vai poder acompanhar tudo, até a localização do seu filho. Isso não é... Alguns adolescentes pensam, agora pronto, vai colocar um aplicativo espião no meu telefone, vai ter acesso a todos os meus conteúdos, todos os meus bate-papos. De forma alguma. Isso é para você acompanhar o seu filho, você ensiná-lo a lidar com o tempo, a lidar com essa... Tem uma coisa até interessante, porque, por exemplo, você coloca para o seu filho de 13 anos um limite de 2 horas por dia. Ele sabe que ele vai ter o telefone dele para usar durante 2 horas. Então, ele vai começar a administrar o tempo dele. Porque se ele passar 2 horas consecutivas, o telefone bloqueou. E o tempo agora? É um recurso, né? Imagina a lição que você está passando para seu filho de trabalhar com recursos, seja o tempo, seja dinheiro mais à frente. Então, é um recurso que ele vai ter que saber administrar. Se ele fizer mau uso dele, esse recurso vai acabar logo. Se ele fizer bom uso, ele vai poder usar por muito mais tempo. É muito extraordinário, né? A gente acredita que tem uma finalidade, tem várias finalidades. Eu sou apaixonada por tecnologia, todo mundo sabe disso, usar da maneira correta. E também tem a função, exemplo, o seu filho tem o WhatsApp. Elisa, a minha filha fala com as amigas 24 horas do dia. O que você vai fazer? Você vai limitar o uso do WhatsApp da sua filha. Você pode, a partir dos aplicativos que você decidiu que ela pode baixar no telefone dela, um exemplo, não, eu quero que minha filha use o WhatsApp por 40 minutos. Então, durante o dia, ou ela usa os 40 minutos direto, ela que escolhe, ou ela vai usar 20 minutos de manhã, 20 à tarde, 15 de manhã e vai dividir durante o tempo, durante o dia. Então, tem até essa função. Como o Sérgio falou, é um aplicativo gratuito. Algumas mães meio que elas se atrapalham porque os filhos eles têm acesso ilimitado
à internet no celular, ao celular, jogam o tempo que querem, e aí elas querem, como o Sérgio falou, sair do 8 para o 88. Vou colocar Family Link, você vai usar 1 hora por dia. Não funciona assim. Precisa de uma transição, né? Na medicina se fala, quando a pessoa usa um remédio por um longo período, do desmame, né, do remédio. Tem que ir diminuindo as doses aos poucos, até ficar sem nenhum remédio. Então, internet é da mesma forma. Você quer tirar esse vício do seu filho, você percebeu que ele está usando demais, que isso tem atrapalhado as atividades em casa, da escola, tem atrapalhado o sono do seu filho. Tudo que a gente já comentou durante o programa é um recurso extraordinário. Quem tem iPhone também tem um aplicativo para o iPhone no Play Store. Então, é uma transição necessária para os dias de hoje. Você consegue ver localização, onde é que seu filho está, através desse aplicativo? Sim, no Family Link ele vai dizer onde seu filho está, quando ele chega na escola, então você consegue saber a localização. Você não escuta as conversas do seu filho, porque também tudo tem limite, né, gente? A gente precisa confiar nos nossos filhos. Nós orientamos, nós ensinamos. Elisa, precisa confiar, então por que eu vou colocar um aplicativo desses no telefone dela, né? É meio contraditório, né, Sérgio? Não é nada contraditório. Isso aqui você vai ensinar para uma criança que ainda não tem maturidade a lidar com o tempo, a lidar com as emoções também, porque cada vez, imagina que seu filho tem um telefone que ele não tem um aplicativo que ajude a controlar, né? Que é um socorro para os pais e para as mães. Cada notificação que apita, ou de um jogo, ou de um WhatsApp, ou de seja o que for, ele já entra, quero ver, preciso ver. Tanto que é uma orientação que eu dou para os pais que eu atendo e para os adolescentes que eu atendo, que no momento de estudo, né, normalmente a gente faz cada começo de semestre um cronograma, faz ali uma planilha junto com eles. Você vai estudar, pegue seu telefone e deixa lá no quarto. Se você estuda no quarto, deixa na cozinha, porque não tem jeito, vai atrapalhar. Não, alguns falam, tia Elisa, eu vou deixar no silencioso. Não funciona. Infelizmente não funciona. Então deixa o aparelho celular num outro cômodo da casa, né? Desliga e deixa lá. Depois você vai... Não tem nada tão urgente assim, né, gente? Dá para esperar ali a sua tarde ou a sua manhã de estudos. Então é uma ferramenta que eu indico para os pais. É uma ferramenta que vai gerar um estresse. E você deve estar pensando aí, pô, eles não confiam nas filhas? A gente confia muito nas nossas filhas. São muito dignas de confiança, graças a Deus. Mas é confiar e conferir. É um pré-adolescente, é um adolescente, ele não vai ter maturidade ainda. É com 21 anos, até 25, o cérebro ainda está em formação. Imagina um filho de 12, 13, 14, 15 anos. Então, assim, é confiar e conferir. A cada jornada, a cada etapa, você vai fazendo acordos onde você vai liberando mais o acesso dele a essas telas. Você começa com o tempo. Lógico que vão ter as exceções, né, Sérgio? Nossa, eu estou fazendo um trabalho da escola. Mãe, eu preciso falar mais tempo com as minhas amigas. Você vai lá, você consegue aumentar o tempo. Tem assim, limite, você aumenta o tempo e ele volta para o que ele era antes. Então, você pode dar esses minutinhos extra. Tudo é conversado, como o Sérgio negociado falou. E é até bonificado. Por exemplo, fez as tarefas da escola, fez as tarefas de casa, está sendo aplicado em tudo que você combinou com os teus pais, por que não ganhar um tempo adicional, né? Um incentivo? Sim. E aí os pais precisam ter um pouco de cuidado, porque às vezes os pais vão do 8 para 88. Liberam tudo. No dia que se zangam com os filhos, o que é que fazem? Cortam tudo. É um excesso isso aí. Você tem que saber dar e tem que saber tirar, que é para uma negociação ficar justa. E uma coisa que é muito importante também, nesse nosso último bloco, falar para você papai e você mamãe, exemplo. Não adianta você falar para os seus filhos, não ficar enrolando ali a tela, né, nas redes sociais. Não adianta você falar que ele tem que desligar o telefone e deixar lá fora 2 horas antes de dormir, se você está fazendo isso. Se você está 24 horas com o celular ligado e olhando ele, teu filho vai fazer a mesma coisa, pode ter certeza. Viu? Sim, e é lógico que tem aquele momento em que o pai está fechando um negócio, está conversando com o fornecedor, está trabalhando, e isso, entende-se, ok, meu pai está trabalhando, está usando o telefone, é um instrumento de trabalho hoje para todos nós. Só que o filho pegar o pai, rolando o TikTok, rolando ali o Insta, rolando os Reels, e o tempo todo, passando 1 hora, 2 horas,
que exemplo que você E está tendo dando. acesso até a Tinder, às vezes, né? Pode acontecer. Alguns aplicativos. Algumas que não crianças usam os celulares dos pais e isso pode acontecer. Ou então aquele grupo de adultos onde alguém gosta de sempre mandar uma foto indevida, um vídeo exagerado. Sua criança pode ter acesso a isso, então tem que se ter muito cuidado. Mas tem um lado bom, a gente pode voltar e recuperar esse tempo perdido com os pais se conectando mais aos filhos, né? O que seria essa alternativa? O que seria? E a gente gostaria de deixar um desafio para vocês neste final de semana. Vamos deixar, Sérgio Murilo? Quero ver. Então, vocês entenderam hoje os prejuízos do uso errado da tecnologia, vocês entenderam a importância da conexão, nada substitui a conexão com os nossos filhos, né? Então, eu vou deixar esse desafio. Você pai, você mãe, junte seus filhos hoje, junte seus filhos amanhã, que está todo mundo de folga, e vamos jogar um jogo de tabuleiro, né? Jogar Uno, vocês conhecem aquele joguinho, aquelas cartas Uno, que é super divertido? Eu adoro, não é? Eu adoro Uno. Então, tem quais mais jogos, Sérgio? Eu jogava muito War. War? Peraí, jogo de guerra? Falou tanto de ter cuidado com violência, com isso, com aquilo, mas só que o War ensina a gente geografia. Como eu me salvei em muitas provas de geografia, porque passava um tempo olhando aquele mapa, né? Mas o jogo de tabuleiro é um jogo totalmente diferente dos jogos das telas, porque você interage entre os irmãos ou os colegas, você até meio que briga, né? E também tem um outro jogo bem interessante, o Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário, é muito legal. O Banco Imobiliário, você joga com a família. Tem que ter cuidado, tem alguns pais que querem sempre ganhar. Vamos dar uma colher de chá aí de vez em quando, né? Também não vamos ser hiper competitivos, não, vamos né? ensinar que a gente ganha, a gente perde. Olha só, mais aprendizados nessa interação. Além do divertimento, né? Você vai ensinar seu filho a lidar com as emoções de quando ele perdeu ou está perdendo, e aí ele correr atrás e se superar. Então, são várias coisas que você vai estar ensinando para os seus filhos novamente de uma maneira muito divertida. Ou então um jogo mais simples também. Porque esses jogos de tabuleiros não são tão baratos, a gente sabe disso. Mas se cotizar, tirar um pouquinho daquele dinheiro que é gasto com cerveja ou alguma coisa parecida, dá para você, em pouco tempo, conseguir comprar esse jogo, ou até conseguir comprar ele a prazo, né? Mas de qualquer forma, se não tiver um desses agora, vamos jogar um dominó? Uma dama. A dama. Eu acredito que todo mundo tem em casa, né? Dominó, dama. São jogos com acesso muito fácil e dá pra... Vamos jogar aquele joguinho que você jogava na escola, mãe, pai, eu sei que você jogava. Eu tenho certeza. Sabe aquele joguinho que você brincava na hora do intervalo, pegava uma folha e colocava nome, cidade, fruta, lembra? Aí, do, aham, você até falou a palavra? Exatamente. Por que não brincar disso? Olha, vai estimular a criatividade, vão buscar lá o nome de fruta com P, o nome de fruta com... Então, tem várias coisas que você pode fazer com seus filhos. Então, o nosso desafio para você, neste final de semana, de se conectar com o seu filho de forma divertida. Senta no chão da sala, fica próximo a seu filho e brinque, por favor, brinque com seus filhos. Essa conta positiva vai chegar na adolescência deles, você pode ter certeza disso. E é importante falar também para a gente, para fechar esse desafio, né, que a gente está colocando para vocês. E eu quero ver lá nos comentários, gente, vocês falando, nossa, Elisa, foi tão bom, como eu tinha esquecido como era divertido estar com os meus filhos de forma integral. Comentem lá, que a gente vai adorar participar deste momento com vocês, né? E lembre-se, quando chega um final de semana, que você pai ou você mãe se tranca num quarto, um filho se tranca no outro, e cada um faz uma coisa, qual o sentido da família, né? A família está desconexa. Exatamente. Qual o sentido? Vamos conectar de novo? Vamos conectar de maneira inteligente? Né? Então é o nosso desafio para vocês. E é um desafio fácil. Pois é. E a gente usou como base, hoje a gente não vai indicar um livro não, a gente já indicou 2 excelentes livros, indicamos também uma série, indicamos um filme, maravilhoso filme, mas a gente usou um livro como base. Esse livro é um pouco denso e ele traz muito estudo estatístico para provar aquilo que a gente falou hoje para vocês. O nome é A Fábrica de Cretinos Digitais. O nome é francês, Michel Desmouget. Mais ou menos isso aí, tá? Então, assim, esse escritor, ele faz um bocado de levantamentos, de pesquisas e compila dados que mostram que quando seu filho
tem acesso exagerado às telas, ele perde cerca de 10% da capacidade dele que ele teria se não estivesse usando exageradamente as telas. Então, por exemplo, se a gente for falar para nota, né, lógico que é muito simplório esse exemplo, mas se seu filho está tirando 7 sem as telas, ele poderia estar tirando 8 ou até, quem sabe, 9 notas melhores, né? E esse livro, ele coloca em destaque muitas situações que são muito danosas às crianças. Então a gente usou como uma base para o nosso programa de hoje, né? Pegamos dados, como vocês viram na internet, né, de vários jornais, dados atuais. Então, se você assistir e falar assim, não é tanto assim não, dá uma pesquisada, dá uma olhada. Se você acredita assim, é o meu descanso, né? Deixa ele lá com a babá eletrônica dele. Tá tudo bem, como a gente sempre fala. E eu falo até nos meus atendimentos, a gente orienta, a gente explica, e cada família vai fazer da forma que achar melhor. Então, fica esse nosso oi de hoje, nossa visita na sua casa. Muito obrigada pela atenção. Teremos o replay amanhã, então quem não conseguiu assistir hoje, convide e fala, amanhã às 9 horas, na TV Meio Norte, assiste lá o Sérgio e a Elisa, com muito carinho, com muita responsabilidade, falar para vocês, para transformar a sua casa num lar e num ambiente com conexões inteligentes. E você, quer nos contar a sua história? Entre em contato com a gente, diga o que é que você está passando, a gente vai ver se consegue passar informações que a gente possa ajudar, né? E se não soubermos, a gente vai pesquisar e com certeza a gente vai trazer para vocês. Então, aguardamos vocês nas redes sociais e nos sábados e domingos aqui na TV Meio Norte. Muito obrigada. Obrigado e a gente se vê no próximo sábado. No próximo sábado nós vamos falar sobre a rede de apoio familiar. Muito importante isso aí. E vai ajudar demais essa rede de apoio a justamente o filho não ter tanto acesso a essas telas. Muito obrigado, até mais.